O Vida Vivida de hoje recebe uma jornalista e escritora. Com mais de 37 anos de carreira, ela já trabalhou em revistas, jornais e TV. A nossa convidada de hoje tem muita história para contar, não é mesmo, Tânia? Quem viveu tanto tem sempre história para contar, né? É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, prazer estar aqui. E eu fiquei sabendo de uma história que você fala que o jornalista é um camelô de palavras, é isso mesmo? Essa é uma brincadeira antiga que eu faço, que a gente é um pouco camelô de ideia, de palavra, de ideias, enfim, um vendedor de palavras. Eu acho que é isso que eu sou hoje, mais do que nunca, acho que o livro também é isso, né? Eu gosto muito de texto, eu acho que foi o que me levou ao jornalismo, foi escrever, acho que todo mundo, né? Porque escrevia redação bem, aí alguém disse, você vai ser jornalista um dia. E aí foi, acabei sendo mesmo. Tânia, conta um pouco dessa reportagem que você fez lá na Amazônia, ganhou o prêmio. Vocês podem imaginar como é que era a Amazônia em 1974. Então foi uma loucura, porque tinha um grupo de uma universidade que fazia um trabalho voluntário na região de Parintins. Parintins era nada, não tinha o boi ainda de Parintins, era uma cidadezinha muito pequena, perdida no meio da Amazônia, você só alcançava ou de avião que vinha quando queria, ou de barco. E a gente foi para lá acompanhar esses jovens. E como nós éramos jovens também, a gente ficou na mesma trip lá, né? E foi muito interessante, porque a gente via aqueles jovens bem alienados do Rio de Janeiro, da Zona Sul do Rio de Janeiro, colocar o pé no Brasil. E para mim foi uma coisa muito impressionante, e eu também. Porque eu também era uma garota do Leblon e de repente estava em Parintins acompanhando o atendimento àquela população. E eu acho que o que a reportagem mostrou foi exatamente essa transformação das pessoas colocando o pé no Brasil, que eu acho que é uma coisa super importante. E deu certo, assim, foi premiada. E com esse prêmio eu fui pela primeira vez à Europa, então foi uma maravilha para mim, né? E até hoje eu posso dizer que eu ganhei um prêmio como esse, né? E essa matéria foi publicada onde? Eu trabalhava na revista Manchete na época. E, na verdade, eu era até freelancer da Manchete, meio fixa, porque é uma figura que existe no jornalismo, freelancer fixo. E eu não tinha sido contratada. E com essa matéria, enfim, como eu ganhei uma notoriedade até lá dentro, e aí eu fui contratada. Era uma jovem jornalista, tinha tudo a aprender, né? Como aqueles jovens que estavam na Amazônia. Mas aí começou bem então, né? Já começou ganhando um prêmio. Eu acho que eu tinha uma vontade, né? Uma vontade de aprender. Eu acho que era uma época, e desculpe falar muito, essa era uma época, mas quem tem mais de 50 anos fala isso. Em que a gente se inspirava muito nas pessoas que tinham na redação, sabe? Era legal, sabe? Eu trabalhava com Carlos Heitor Coni, com Raimundo Magalhães Júnior, que era um acadêmico, com o Justino Martins, com o Roberto Mugiati, com o Wilson Cunha. Eles, quando olhavam o meu texto, eu me sentia um gênio. Quando eles corrigiam o meu texto, eu me sentia melhor ainda, porque eu tinha aprendido muito com eles. Eu acho que eu aprendi muito lá. Muito mesmo. Foram poucos anos, mas eu aprendi muito. E aprendi que a melhor coisa do mundo é ser repórter. Foi lá. Eu acho que o bom jornalista tem que ter sido um bom repórter e é a melhor coisa que tem. Recomendo. E a sua paixão, então, pelo jornalismo começou nessa época, sendo repórter, ou já começou antes? Não, eu acho que eu tinha uma vontade de ser jornalista, mas era uma coisa difusa, né? Porque vinha dessa vontade de escrever, porque escrevia direito, porque fazia redação, aí a professora falava, você é muito talentosa, poderia fazer jornalismo. Mas você não sabe o que é jornalismo até entrar numa redação, né? E eu tive essa oportunidade muito cedo. Eu estava no 2º ano da faculdade, quando eu fui levada pelo Ney Bianchi, que era um jornalista muito famoso de esporte, que eu conheci numa mesa de bar tomando chopp. Ele falou, você está fazendo jornalismo? Parece lá na reunião de pauta. E eu não fui. Morri de medo. Aí, 2 dias depois ele me encontrou, por que você não foi? Aí eu fui, morrendo de medo. E ganhei uma matéria para fazer como freelancer, que foi entrevistar Astrud Gilberto. Eu acho que assim, nessa primeira matéria já se definiu um pouco esse caminho, porque eu me especializei muito em fazer perfis, em fazer entrevistas com artistas. E a Astrud Gilberto foi minha primeira entrevistada. E fui lá, conversei com ela. A Astrud Gilberto era uma cantora muito famosa nos Estados Unidos, brasileira, mulher do João Gilberto. Eu fui lá morrendo de medo, fiz uma pauta enorme e para escrever 3 laudas eu sofri muito. Mas eu digo que eu não me envergonho da minha primeira matéria. Então eu acho que ali eu fui aprendendo. E tinha, como eu te disse, essa redação que era gostosa, afetiva, que dizia assim, não, isso aqui, que besteira, que mania de botar a palavra em inglês.
Por que você botou isso? Celso Quinjô foi um outro jornalista muito importante que me ensinou muito. Ele pegava e falava assim, por que essa bobagem que você botou, aquela arrogância da juventude que quer mostrar cultura, né, no texto, aí botava umas coisas, metteur en scène. Ele falou, que besteira, diretor. Então, era assim que a gente aprendia. E eu aprendi muito. Eu acho que a faculdade, a universidade me deu base, me deu uma visão de mundo, me deu um entendimento do que era filosofia, sociologia, e, enfim. E o dia a dia me deu a prática, que é fundamental. Essas duas coisas juntas fazem um bom jornalista, né? E muita leitura, né? Também. Muito jornal, muito livro, senão não vai pra frente. A gente tem uma perguntinha do povo pra você. Vamos assistir? Vamos? Tânia, eu queria saber o que mudou no jornalismo desde o início da sua carreira. Eu acho que nós éramos poucos em determinada época. Quando eu comecei, nós éramos poucos. Então, uma jovem repórter de 20 anos podia entrevistar a Astrude Gilberto, que era uma celebridade, que não existia esse conceito. Era uma artista famosa e que recebia um repórter na casa dela. Isso acabou. Eu acho que eu vi essa transformação. Por ter trabalhado muito com perfis, eu fiz isso 30 e tantos anos, eu comecei vendo que você ligava, falava com a própria pessoa, ia na casa dela, fazia entrevistas. Isso valia para todo mundo, para o Chico Buarque, para o Milton Nascimento, a Elis Regina eventualmente ia na redação. Não havia esse aparato, né? E eu vi essa transformação. Comecei a ver que aquele jovem ator da TV Globo, para marcar uma entrevista, você passava pelo agente, pela secretária, pelo empresário, pelo assessor de imprensa, e você chega a ele e ele marca num horário absurdo, num lugar absurdo, e tem sempre muita gente em volta. Então, isso para mim foi a grande transformação do meu ponto de vista pessoal, né? E eu gostaria de contar uma história que, assim, eu fui entrevistar o Tom Jobim já nessa época celebridade, onde um ator marcava comigo no Projac, lá 50 minutos de carro. Eu tinha que entrevistar o Tom Jobim. Eu falei, ai meu Deus, nunca tinha entrevistado o Tom Jobim. E ele ia na padaria em frente à Globo. Eu fui lá, falei, Tom, eu queria muito conversar com você. Ô, querida, agora? Falei, não, Tom, amanhã. Então me liga, amanhã você vai lá em casa. Aí eu liguei, ele falou, vem aqui. O Vida Vivida está de volta, conversando com a escritora e jornalista Tânia Carvalho. Tânia, no bloco anterior a gente estava falando da entrevista de celebridade, que não precisava marcar com o assessor de imprensa e tudo. Também a gente usa a internet para fazer essas entrevistas, muitas entrevistas por e-mail e tudo. O que você acha disso? Olha, eu sou da antiga. Eu acho que entrevista, perfil, é olho no olho, é confiança, é quase uma terapia. E é um jogo de sedução. Eu não acredito num jogo de sedução pela internet. Eu acho sim que você pode fazer uma entrevista por e-mail se for uma coisa objetiva. Você quer uma aspa, né? O que você acha do sei lá o quê, qualquer coisa de atualidade. Agora, um perfil, so sorry, perfil é olho no olho. É olho no olho, um seduzindo o outro. É assim que as coisas acontecem, porque você em 2 horas, 3 horas, você consegue que a pessoa conte coisas que ele às vezes jamais contou para alguém. E não o óbvio, porque o óbvio todo mundo faz. Tânia, depois de escrever tantos perfis, agora você escreve biografia de celebridade? Eu acho que vamos dizer que eu escrevo depoimentos de artistas. Eu acho melhor do que biografias de celebridades. Eu acho que são pessoas que têm uma carreira muito importante. E a coleção Aplausos da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo veio para resgatar essa história. Sempre que a gente precisava pesquisar sobre teatro, havia muita dificuldade. Você encontra material sobre cinema, sobre televisão, mas teatro, porque teatro é um momento. Acabou. Então, eu acho que a Imprensa Oficial vem realmente lançar uma luz sobre esses artistas que fazem a cultura brasileira. A coleção já tem quase 200 livros e eu tenho 11 livros publicados na coleção. E eu acho que para mim, digamos que foi um upgrade, né? Eu vinha de fazer perfil, numa época onde se escrevia 20 laudas, depois passou para 5 laudas, porque 20 já era muito. E aí eu fui para a coleção, levada pelo Rubens Evald Filho, que é o coordenador, e pelo Hubert Alqueires, que é o presidente da Imprensa Oficial, pessoas muito queridas. E eu acho que eu pude exercitar mais esse meu lado. Em vez de escrever 20 laudas, eu passei a escrever 150, 200, eu vi essa história. Mas o jogo é o mesmo. É um olho no olho, é um tentar descobrir, é ouvir mais do que falar. E eu acho que foi isso que deu uma química bacana entre a gente. A gente tem alguns aqui, né? E qual foi o primeiro que você escreveu? Na verdade, o meu primeiro foi não só o meu primeiro, como o primeiro da coleção. E eu
orgulhosamente, eu parametrizei a coleção. Eu fiz o perfil da Irene Ravache, chamada Caçadora de Emoções, e foi uma experiência deliciosa e que ela define o seguinte: loucos somos todos nós, a gente precisa encontrar quem é da mesma enfermaria. E ela diz que nós somos da mesma enfermaria. Ela tem toda a razão. Foi muito interessante conversar com a Irene, uma pessoa que tem uma mulher muito forte, com uma vida muito importante. Aliás, todo mundo aqui tem o que contar, sabe? Eles não chegaram hoje. Esse é o último livro, né, da Tânia Carreiro. Lançado. Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro aqui, desse seu primeiro livro que você escreveu, que não é de celebridade. Não. Esse eu acho que é o livro onde eu retomei o meu lado repórter com muito prazer. Foi meu primeiro livro, lançado em 2002. Que foi eu, um piloto e um fotógrafo, Lalo de Almeida e o Ilse Bacaleni, que nós refizemos a Rota do Tocantins, que era a rota dos pilotos do Correio Aéreo Nacional na década de 30. Foi um trabalho assim, porque realmente aos 50 anos me vi eu de bermuda, boné, camiseta, num avião pequenininho, 35 dias pelo Brasil Central, descobrindo... Mais uma vez, né? De certa forma eu voltei em 1974, só que não era na Amazônia, era no Brasil Central. Então é uma experiência que eu acho que todo mundo tem que ter também, exercitar esse lado repórter mesmo, chegar, sentar na praça, ficar ouvindo o que as pessoas estão falando, procurar um personagem, os personagens vão surgindo na sua frente. É meio mágico isso, sabe? Quando você faz reportagem. Porque você não sei porque, acho que o universo fica conspirando para você encontrar. Ou seja, você está lá para falar sobre o Correio Aéreo Nacional e você conhece um senhor que ele entregava cartas andando naquela região, ele andava 600 quilômetros por mês. E a mulher que viu os pilotos chegarem nos anos 30, hoje uma senhora. É uma delícia. Eu acho assim que foi um privilégio poder voltar a ser repórter nesse livro, que eu acho que é um livro muito importante, até porque fala de um episódio da história do Brasil, fundamental para o desenvolvimento do Brasil Central. O livro também tem muitas fotografias belíssimas. Lalo de Almeida, um gênio, pendurado num avião, esse pobre rapaz ficou 35 dias pendurado para fora de um avião, fotografando com uma garra assim... com uma paixão. Acho que esse livro foi feito com muita paixão. Essas fotos todas feitas pelo avião? Tudo. Todas. Eram 2 aviões trabalhando, né? Um piloto pilotando um Stirman, que é um avião dos anos 40, que é muito similar ao que se usava no Correio Aéreo Nacional, e o fotógrafo em outro avião. E uma loucura, uma empreitada assim, só para quem... de amadores, no sentido de pessoas que amam muito o que fazem. E nós éramos amadores em livro, e fizemos esse livro que eu acho belíssimo, sem modéstia alguma. A gente tem mais uma perguntinha para você dos telespectadores. Ótimo, vamos lá. Você possui algum ídolo no jornalismo? Eu acho que o jornalismo não é feito de ídolos, o jornalismo é feito de trabalho, sabe? E não cabe um pouco essa classificação. Acho que somos todos colegas, desde o Carlos Heitor Coni, que era quem me orientava, o Wilson Cunha, Raimundo Magalhães Júnior, que eu já citei. Não, ídolo não. Eu acho que a gente não deve procurar ídolos. Acho que exemplos talvez seja melhor a gente olhar sempre em volta o que nossos colegas estão fazendo, porque eles fazem muito bem também. E a família, como é que fica nesse lado? Sempre te apoiou no jornalismo? Eu sou de uma família de matriarcas, né? Mulheres muito poderosas. Eu tenho uma avó poderosésima, já não está viva, que no Piauí criou 11 filhas, era uma pessoa que lidava com música, com literatura, em Teresina, sabe? E as filhas seguiram aí. Eu tenho uma prima que é muito famosa, que é a cantora Beth Carvalho, todas dessa família de matriarcas. E sempre foram mulheres que, embora minha mãe trabalhava em 1930, minha mãe já trabalhava, então era uma coisa normal. Minha mãe até deixou de trabalhar, porque meu pai assim o exigia, um bom nordestino na época. Tive uma filha, fui casada há pouco tempo, e ela foi criada assim, ela sabia que essa era a mãe que ela tinha, a mãe que trabalhava, que viajava, e eu ensinei para ela o valor de uma profissão. Tânia, então a gente vai para um pequeno intervalo e no próximo bloco, Tânia Carvalho vai continuar falando sobre a sua carreira e vida pessoal. O Vida Vivida está de volta com o seu último bloco, conversando com a jornalista e escritora Tânia Carvalho. Tânia, conta um pouco pra gente, então, como é que foi lidar com uma filha pequena e a carreira de jornalista corrida?
Eu acho que essa é a história de todas as mulheres, né? Pelo menos da década de 60 para cá, quando a gente assumiu um pouco o poder e a certeza que queria trabalhar e que precisava trabalhar, que precisava ter uma identidade, que casamento não era o objetivo da vida, né? Eu fui criada, eu sou oriunda desses anos, né? Nasci em 53, fui jovem nos anos 60 e o que a gente mais queria na vida era ter uma carreira. E eu acho que é possível, sim, sabe? Eu acho que eu criei minha filha muito bem. Claro que mãe é culpada, né? Minha filha Isabel nasceu em 1980, eu já trabalhava na TV Globo, mas a gente vai adequando, né? O que eu fiz? Eu me mudei para perto da TV Globo. Então, não dava, corridinha, dava uma olhada em casa, né? Então, eu acho que sim, essa é a história das mulheres da nossa geração e acho que espero que continue sendo a história das mulheres das gerações que nos seguiram, porque eu acho que a gente não batalhou tanto para nada. Em quantos anos a sua filha tem hoje? Agora ela tem 29, é bióloga formada e trabalha na Fundação Oswaldo Cruz, trabalha no Museu da Vida, um projeto lindo chamado Ciência Móvel. Então eu acho que ela aprendeu isso. Ela aprendeu o valor de uma profissão e o valor de se dedicar. E eu acho que esse exemplo é fundamental, sabe? De fazer uma coisa que você gosta. E realizar, né? E você acaba realizando, porque se você realmente faz o que você gosta, eu acho que essa é a grande diferença. Eu acho que hoje eu ouço muito falar isso. Não, eu vou fazer isso porque isso dá dinheiro, sabe? Nada dá dinheiro se você não gosta. Claro. Até porque se você não gosta, você não vai ser bom naquilo. Né? Eu acho que é um privilégio você encontrar a sua profissão. Eu, graças a Deus, encontrei muito jovem e torço para que todo mundo encontre. E você tem uma prima cantora, você canta também? Não, a minha família tem muito artista, né? Beth é cantora, a irmã dela, Vânia, é uma excelente cantora, meu irmão Lula chegou a gravar 2 discos, minha prima Fernanda é atriz. É uma família, até porque eu disse, era um matriarcado, esse matriarcado piauiense, minha avó adorava, fazia serestas na casa dela. Você arrisca cantar um pouco? Não. Eu sou a parte da família que não é artista. Até eu brinco muito, você me apresentou muito gentilmente como jornalista e escritora. Eu normalmente tiro escritora fora. Eu acho que eu sou jornalista. Eu serei escritora um dia, se é que eu vou ser, que eu não acho que eu sou muito talentosa para isso, quando eu escrever um livro de ficção. Por enquanto, eu acho que eu sou uma jornalista num outro meio, né? No livro. Pois é, mas essa minha família é muito artística, muito animada. Eu não. Eu sou pé de boi, eu sou trabalhadora, sou taurina, aquela que pega uma meta e vai, até o final, sabe? Não vendo o que está na frente. Tânia, você confessou pra gente que não guarda muitas fotos, quer dizer que você só tem uma caixinha com lembranças? Eu vou contar, é meio trauma de infância. Vou confessar pra você que já que estamos nesse bate-papo assim, eu tenho uma irmã mais velha, eu tive uma irmã mais velha que eu não cheguei a conhecer, que morreu muito cedo. Então, eu não tenho fotos da minha infância. Eu realmente não tenho fotos da minha infância, porque meus pais ficaram com horror à fotografia. O que muito me traumatizava, porque eu olhava aquelas caixas de fotos da minha irmã e eu tenho, assim, 2 fotos de bebê. Aí tem umas fotos depois, e depois eu fui uma criança horrenda. Eu era vesga, eu era dentuça. Aliás, sou tudo isso agora, mas na idade nivela. Então também eu não gostava muito de fotografia. E eu acho que isso foi um hábito. E eu sou taurina, eu não sei se taurino olha muito para trás. Eu estou sempre olhando para frente. E não guardo coisa, não guardo as minhas reportagens, não guardo... Para dizer a verdade, eu guardo uma reportagem. É uma entrevista com o Chico Buarque que jamais saiu. Porque na Bloch houve um momento que o Adolfo falou, essa entrevista não vai sair. E eu guardei, porque eu já era apaixonada pelo Chico Buarque. Para dizer que eu não guardo, eu guardo essa. Que, aliás, eu fiz questão de mostrar para minha filha, que também é apaixonada pelo Chico Buarque. Aliás, não é um privilégio nosso, né? Então, eu não sou de guardar, eu não sei, eu gosto de olhar para frente. Eu até fiz um site para mim, para mostrar meu trabalho. Até me surpreendi com as coisas que eu tinha feito, porque meio que você vai esquecendo. Fala o site pra gente. É www.taniacarvalho.net. Então, o que eu fui para colocar, porque eu acho que também a gente está num outro momento, no mesmo momento que existe de celebridade, há um momento que se você não toma conta do que você fez, alguém usurpa. Vou fazer um site para mim. Porque antes que alguém tome o meu trabalho, já que eu não guardo, pelo menos deixa na internet lá o que eu fiz, né? E quem sabe aparece mais gente querendo fazer coisas, né? E com tanto trabalho,
tantas biografias para escrever, você tem tempo para tirar férias? Ah, não, isso é fundamental. Eu digo que eu amo o que eu faço, mas eu trabalho, eu ganho dinheiro para viajar. Eu comprei um computador, um fax, e era uma pessoa assim, mais tecnológica possível, e me terceirizei. E eu me terceirizei para ter essa possibilidade. Então eu trabalho muito, mas férias são fundamentais. E na hora, 6 meses, eu vou. E quando você tira férias, você consegue se desligar? Se desliga até um determinado momento, porque o jornalista jamais se desliga. Ele olha o mundo de uma forma jornalística. Ele sempre pode escrever uma matéria sobre aquele assunto, mesmo que ele não anote nada. Então, eu me desligo do cotidiano estressante, do telefone, mas meu olhar não se perde não, que eu não sou boba. Quem sabe eu posso escrever sobre isso algum dia, né? E para onde você gosta de viajar? Paris é a minha cidade predileta. Sempre haverá Paris, né? Já diziam lá em Casablanca, então, no filme. Então, sempre eu passo por Paris. Eu acho que Paris me abastece, me revigora, aguça o meu olhar. Sempre que eu vou lá, porque é uma cidade que tem tantas coisas, tantas opções, que sempre que eu vou lá eu vejo uma coisa nova. Eu acho que eu já fui, 20 vezes a Paris e sempre é uma surpresa. Eu vou para todos os lugares, eu gosto de destino exótico, destino normal, adoro fazer viagem de navio, mas Paris está sempre lá. Tânia, como foi seu trabalho na TV Globo? Essa é uma segunda etapa. Eu tive uma primeira etapa na Globo, que durou 14 anos, da qual eu muito me orgulho também. Como vocês podem ver, eu me orgulho mesmo do que eu fiz. Eu trabalhei na divulgação da TV Globo e a gente criou um parâmetro para a divulgação das outras televisões. A gente tinha uma revista semanal, que a gente trabalhava como se trabalhasse numa revista, não tinha, porque era na TV Globo, era sobre a TV Globo, mas era com o olhar de um repórter. E fiquei 14 anos lá na divulgação, numa equipe maravilhosa, são meus amigos queridos até hoje. Aí eu saí por essa necessidade de me terceirizar, eu não queria mais ficar 8 horas em lugar nenhum. Eu achava que a vida estava me chamando para fazer outras coisas. Me terceirizei e aí, curiosamente, 8 anos depois eu voltei, em 1999. Eles precisavam de alguém para ler os capítulos, resumir e entregar na Globo e distribuíam para a imprensa. E nisso eu fiquei 10 anos. E aí eu gosto de brincar que eu posso entrar no Guinness, né? Eu sou a pessoa que mais leu capítulos de novela, tenho certeza, porque quando eu estava na Globo aos 14 anos, eu lia todos os capítulos. Depois fiquei 10 anos lendo tudo. Então eu vou para o Guinness. Então eu conheço muito bem novela nesse sentido, o que é uma coisa que me ajuda hoje quando eu quero escrever um roteiro, porque eu arrisco alguma coisa de ficção em roteiro para cinema, televisão. Eu tenho um grupo de criação de roteiro chamado Empoeirados. E eu arrisco, e tudo é aprendizado, né? Aquele trabalho que aparentemente era mecânico, por isso que eu acho que o jornalista não pode perder nunca o foco. Era um trabalho aparentemente mecânico, ler 40 páginas, transformar 40 páginas em 10 linhas. Mas não era só um trabalho mecânico, aquilo me ensinou muito sobre escaleta, sobre cenas, sobre ritmo, e hoje eu uso isso. Então eu acho que assim, esse olhar do aprendizado é fundamental. E você tem alguma dica para deixar para os estudantes de jornalismo? Tem que ler muito, não adianta. Lê e olha. E seduz o seu entrevistado, por favor, senão não rola. Tânia, muito obrigada pela sua presença e o Vida Vivida fica por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, envie o e-mail para a TV Universidade com c@universidade também com c.br. Tchau, até o próximo Vida Vivida.